É com imensa satisfação que os recebemos hoje aqui para esta que é a primeira edição do Fórum Poliri América. Os realizadores deste evento, a AFDAMP, a FACOP e a ISA, gostariam de agradecer a todos pela participação. Fazer limpeza é um convite a um exercício coletivo de inteligência que devemos todos nós praticar regularmente para melhorar as perspectivas e o bem-estar da sociedade e da vida humana. E é justo com isso em mente que realizamos este grande evento com foco em inovação, sustentabilidade, ética, visão e regras para uma nova indústria de serviços integrados. Passado este breve aviso, vamos então dar início ao próximo painel laboral, apresentado pelo Benefício Social. Olá, você vai conhecer o novo benefício social familiar, mais abrangente, moderno e ágil. Os benefícios são definidos e disponibilizados pelas entidades a seus trabalhadores e empresas dos mais variados segmentos em todo o Brasil. O benefício social familiar se modernizou e hoje apresenta benefícios com o objetivo de reduzir custos, agilizar a gestão e aglutinar forças para que todos sejam beneficiados, melhorando o relacionamento entre entidades, empresas e trabalhadores. Entre os mais de 50 benefícios disponíveis, confira alguns exclusivos para empresas. Medicina e segurança do trabalho, clube de vantagens, conecta empresa, mural de empregos, registro de ponto remoto, Sentinela, folha de pagamento virtual. Quando as empresas e as entidades trabalham juntas em prol do segmento, o benefício é de todos. Vamos então iniciar este painel, onde o assunto será a relação capital e trabalho. O assunto aqui será aprofundado pelos painelistas, a quem eu sigo convidando. Primeiramente, o secretário de Estado do Trabalho e Relações com a Comunidade, Paulo Rossi. Seguimos convidando o Relações Sindicais do Consórcio Síntese, Gianfranco Pizzeri. E também o vice-presidente da Câmara de Comércio Italiana, Italocam, Dario Galloni. E para moderar este painel, é nossa satisfação convidar ao palco e passar a palavra para o superintendente regional e auditor fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego, Luiz Fernando Busnardo. Lembrando que estamos no aguardo de suas perguntas pelo WhatsApp. Senhor Luiz Fernando, o painel é todo seu. Boa tarde. Que bom ver essa plateia repleta. Para mim, como auditor fiscal e estudioso do direito do trabalho, é um dos dias mais marcantes da minha carreira, poder estar aqui num fórum dessa envergadura, que pela primeira vez ocorre na América e tem como sede a cidade de Curitiba. Como bem falado na manhã de hoje, Curitiba está entre as 30 cidades consideradas mais limpas do planeta, e também é a sede nacional da Operação Lava Jato, né? Lava tem a ver com limpeza. Mas vamos falar de trabalho, né? Eu acho que nesse momento a gente tem aqui uma oportunidade única de debater, não só aqui na América, mas ouvir também a experiência europeia, através do Dário e do professor Gianfranco, para nos situarmos um pouco melhor naquilo que diz respeito à relação que as organizações, as empresas têm com o seu público interno, seus colaboradores, seus empregados. Eu estou há mais de 20 anos na carreira, o nosso papel não é apenas o de fiscalizar as leis e regras trabalhistas, mas temos também o papel de mediar os conflitos inerentes à relação capital-trabalho. Então, teremos agora, neste último painel da tarde,
essa oportunidade de irmos um pouco mais a fundo e queremos a participação dos senhores e senhoras também com as perguntas para podermos utilizar da melhor maneira possível esse espaço que ficou para nós aqui no Fórum Poliri América. Então, nós temos três espetaculares palestrantes aqui, desde o nosso estado do Paraná, aqui com o secretário estadual do Trabalho, Paulo César Rossi, como também os representantes que têm esse intercâmbio do Brasil com a Itália, do Brasil com a Europa. Eu sou Busnardo Rossi e também o Dário e o Gianfranco. Tutti buona gente, bem lembrado, Paula, bem lembrado. Mas vamos então ao que interessa. Essas são as minhas primeiras considerações e vou passar a palavra ao primeiro palestrante, o primeiro painel aí de 15 minutos, o nosso secretário estadual, Paulo César Rossi. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todas e a todos. Quero agradecer ao convite efetuado pelo Adonai Arruda, esse grande empreendedor, presidente do SEAC Paraná. Eu não posso aqui também deixar de mencionar meus companheiros. Eu que sou oriundo do movimento sindical, do setor de serviços, especificamente do setor de recursos humanos e de trabalho temporário. E a nossa governadora, que é a primeira mulher a governar o estado do Paraná, ela me fez um convite para que assumisse a Secretaria do Trabalho e Relações com a Comunidade. Eu sou o primeiro sindicalista a assumir essa secretaria em nosso estado. Então, eu gostaria de agradecer aqui aos nossos amigos da Conascom, do CIEMACO, lá do ABC de São Paulo, o CIEMACO São Paulo, CIEMACO Curitiba, CIEMACO Francisco Beltrão, CIEMACO Londrina, CIEMACO Ponta Grossa, CIEMACO Cascavel, o Sindilimp lá de Florianópolis, o Sindilimp de Caxias do Sul, o Sindiac de Minas Gerais, a FEAC de Santa Catarina e a FEACONSPAR. Esses são os dirigentes sindicais, de trabalhadores, os laborais, que estão aqui também com as suas delegações participando desse evento. Eu só quero pedir aqui o... Está aqui, né? Bom, então, nós vamos abordar um pouco a visão laboral. Veio a reforma trabalhista no Brasil e que, a meu ver, a reforma trabalhista, eu venho de uma central sindical chamada UGT, que nós sempre defendemos reforma trabalhista. Porém, a reforma que aconteceu no nosso país, ela foi assodada. Ela foi de uma forma muito forte e sem preparar os trabalhadores e os próprios empresários. Isso, ao decorrer, a gente vai poder dar uma olhada aqui, que eu vou passar brevemente. A antiga legislação trabalhista, ela veio lá de 1943, ou seja, da época do Adonai. Ou quase, né? Quando Adonai assumiu o primeiro mandato. Mas, tirando brincadeira, agora, em 2017, o Congresso Nacional, e foi sancionado pelo presidente Temer, a nova legislação brasileira. A ideia era priorizar o negociado sobre o legislado, ou seja, a negociação entre patrão e empregado é que deveria prevalecer. Opa, aqui já... Mais uma. Eu acho que nós estamos com um problema aqui. Não está indo aqui, bom. Ainda bem que eu tenho... o sistema não está funcionando, mas nós temos aqui
Veio? Ah, tá. Onde aqui? Então, a nova legislação ela prioriza o negociado sobre o legislado. A relação deveria ser respeitada entre patrões e empregados. Mas o que acontece no nosso país? Nós não temos o amadurecimento, ainda não amadurecemos o bastante, principalmente pelo Brasil ser um país tão extenso, várias regiões, e regiões ainda não tão desenvolvidas, e que muitos empresários não estão preparados, e muitos trabalhadores também, dirigentes de trabalhadores, não se prepararam para essa negociação. Por exemplo, quando eu falo aqui... Estou brigando aqui com esse negócio, hein? Vamos ver aqui, deixa eu só... Não, aqui já vamos chegar lá. Só... É que ele é muito ligeiro, isso aqui ele está do home office. Aqui. Do home office, por exemplo. No Brasil não tinha uma regulamentação para o home office. Agora, nós temos uma regulamentação. As regras elas são acordadas em contrato de trabalho. E no contrato, ela tem que estabelecer que tipo de atividades o empregado poderá fazer. Então, essa mudança de trabalho presencial do local de trabalho para casa, ela pode ser acertada entre empregado e empregador. E um detalhe muito interessante. No governo do Estado do Paraná, nós já estamos com uma comissão, Adonai, discutindo a questão do home office para algumas funções. E nós acreditamos que, assim que estabelecer o home office, a produtividade, Luiz, poderá ser aumentada em até 20%. Então, essa comissão especial dentro do governo do Paraná já está trabalhando com a possibilidade de termos vários servidores públicos podendo trabalhar diretamente da sua residência. Isso faz o quê? Que nós, cidadãos, que pagamos impostos, o Estado não vai precisar fazer menos concursos públicos e utilizar, dentro de um contrato, estabelecer regras para que esses trabalhadores possam, a partir da sua residência, produzir mais. Os acordos coletivos. A lei antes dizia que representantes de trabalhadores e das empresas, elas poderiam ter negociações sobre as condições de trabalho. E agora, como que está? Na prática, os acordos firmados entre empregador e empregado passam a ganhar força de lei, como já acontece em outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos e a Alemanha. E, desse modo, passa a valer a negociação entre empregado e empregador no que se diz a respeito, como, por exemplo, banco de horas, férias, plano de cargos e salários, enfim, outras negociações. Processos judiciais, que sempre foi a reivindicação, por exemplo, dos patrões. Nós temos que reconhecer que o Brasil sempre foi campeão de ações trabalhistas. Eu dou como um exemplo, por estar secretário do Trabalho, nós temos as agências dos trabalhadores. Você passa em frente às agências, passa em frente ao Ministério do Trabalho, está lá aquelas pessoas com cartão de visitas de advogados querendo instigar os trabalhadores a entrarem com ação trabalhista. Eu e o nosso superintendente aqui do trabalho, Luiz Fernando Busnardo, nós procuramos a Ordem dos Advogados do Brasil para coibir essa prática. Por quê? Porque hoje o trabalhador,
se ele, eventualmente, entrar na justiça e for condenado, ele que vai ter que pagar as custas judiciais. E a reforma trabalhista, de um aspecto positivo, ela diminuiu mais de 30% as ações trabalhistas já no país. E isso, particularmente, eu acho que foi necessário, porque era um samba do crioulo doido, com todo respeito, né? Então, a gratuidade, ela passa a ser estabelecida apenas àqueles que recebem até 40% do limite máximo dos benefícios do regime de previdência social. E para quem comprovar insuficiência de recursos, ou seja, a pessoa não tem condições mesmo de pagar. Mas os envolvidos, eles podem responder pelos danos e perdas quando ingressarem com o processo de má-fé. E esse tipo de ação que nós, Ministério do Trabalho, Secretaria de Estado do Trabalho, juntamente com a Ordem dos Advogados no Paraná, nós estamos tentando combater. Aqui é bem rápido, né, o negócio. Só o tempo que eu perdi, vamos dar o desconto. Tá? As férias. As férias aqui no Brasil, ela continua tendo um período de 30 dias, mas admitia que, em casos excepcionais, as férias poderiam ser concedidas em 2 períodos, um dos quais não poderia ser inferior a 10 dias. Mas nós temos vários trabalhadores, pelo menos na nossa categoria de serviços, que sempre tinham por interesse fracionar esse período. E com a nova legislação, ela pode ser em até 3 períodos, sendo que um deles não pode ser menor de 14 dias. Pode parecer até uma bobagem isso, mas na legislação foi muito importante isso que aconteceu. Porque hoje dá uma flexibilidade do próprio trabalhador, ele acompanhar a esposa, o filho, no período de férias escolares, enfim, ele poder acompanhar durante esse período de férias e optar. Os salários. Integravam os salários importâncias fixas estipuladas, comissões, gratificações diárias. Com as mudanças, passa a integrar o salário apenas à importância estipulada, comissões e gratificações legais. Pode passar até para depois o debate. Jornada de trabalho e intervalo. A jornada pela CLT de 44 horas semanais com 8 horas diárias. Então, antes os intervalos durante essa jornada não podiam ser negociados e precisavam ser de 1 hora. Não havia previsão legal para a jornada 12 por 36 horas, praticada por profissionais da área de saúde e segurança em geral. Agora, com a nova legislação, o projeto estabelece a possibilidade da jornada de 12 horas por 36. Além disso, o tempo de intervalo almoço, durante a jornada, ele pode ser reduzido para 30 minutos. Esse caso, eu particularmente acho o seguinte: quem trabalha com um trabalho mais pesado, em indústria, com maquinário, eu defendo que o intervalo tem que ser maior. Mas tem muitas funções que a pessoa ficava lá 1 hora, 1h30 de intervalo e acaba perdendo muito tempo com isso. Então, os 30 minutos, ele facilita o quê? Que o trabalhador pode sair antes, fazendo esses 30 minutos, e poder chegar mais cedo em casa, ou ter 1 hora mais de estudo, ou para o esporte, para o lazer. Demissão coletiva. Antes era necessário que houvesse negociação coletiva para viabilizar demissões em massa. Agora, para as demissões sem motivo, individuais ou coletivas, não tem mais a necessidade de autorização prévia da entidade sindical, nem de convenção coletiva ou acordo coletivo, e deixa de ser obrigatória a homologação da rescisão de contrato nos sindicatos. Essa é uma das minhas maiores críticas. Antes, o trabalhador, com mais de um ano ou mais, tinha que fazer a homologação do sindicato. Agora, as empresas fazem.
E nós sabemos, como tem bons profissionais, tem aqueles maus. Então, você pega aquele mau profissional, mau empresário, com outras intenções, que não apagar o direito justo do trabalhador, paga o que quer, ele não tem o sindicato para assistir na homologação, e fala o que para o trabalhador? Entre na justiça. Paulo, só queria lembrar que tem mais alguns minutinhos só para... Ok, obrigado. Então, vamos lá, obrigado. Então, a questão do trabalho de gestantes. Proibição que gestantes ou lactantes produzam qualquer tipo de trabalho em ambientes salubres. Agora, pode, dependendo do laudo, a gestante e a lactante trabalhar. Essa é outra crítica que nós fazemos. Dependendo do lugar, a região do país, essa gestante vai ser obrigada, sim, a trabalhar. Pode passar rapidamente aí, até para a gente... A hora extra, o trabalhador podia fazer 2 horas com adicional. Agora, o piso da remuneração da hora extra passa a ser de 50% do valor da hora trabalhada e permanece a possibilidade de ser estabelecido um banco de horas, desde que isso fique acordado por escrito e que a compensação seja realizada no mesmo mês. Pode passar. Trabalho intermitente. Não havia previsão legal do trabalho intermitente. Agora, nós temos essa previsão. Essa outra crítica. Trabalho intermitente tinha que ser para profissional liberal. Hoje, estão falando muito que aumentou o número de empregos no país, apesar do desemprego continuar, mas muitos através do trabalho intermitente. O que é trabalho intermitente? Quando o patrão fala, não, você vai trabalhar 2 horas na semana para mim e vai ficar aí sem fazer nada o restante. Ou seja, a renda desse trabalhador diminuiu e quem perde com isso é todo o sistema, principalmente a Previdência. Pode passar, por favor. O imposto sindical. Antes, a contribuição era compulsória para os sindicatos. Hoje, se tornou facultativa. Mas onde está a nossa crítica? Quando foi assodado, não foi dado um prazo para que as entidades sindicais pudessem se adaptar. E, com isso, as entidades tiveram que demitir trabalhadores, empregados dos sindicatos que prestavam assistência às suas categorias e criou toda essa celeuma. Foi uma atitude da minha parte, acredito que o relator da reforma, ele não pensou na estrutura sindical e respeitar a estrutura, e dar um prazo para que as entidades pudessem se adaptar com essa mudança. Pode passar rapidamente. Mas, por outro lado, o próprio relator jamais quis mexer no sistema S patronal, que nós vemos as confederações patronais na área da indústria, do transporte, do comércio, agricultura, cooperativas, o dinheiro do Sistema S, que é pago compulsoriamente por todas as empresas, e que o setor patronal, essas confederações, continuam recebendo um percentual para administrar. Por isso, como eu falo, é muito fácil ver um Paulo Scaff, da Fiesp de São Paulo, dizer que é a favor da reforma, e que é a favor do fim do imposto sindical dos sindicatos. Mas ele continua recebendo milhões através do sistema compulsório, que é o Sistema S. Então, é um jogo desigual que acontece no país. Pode concluir. E as homologações, como já falei anteriormente, que anteriormente eram nos sindicatos, e que agora as próprias empresas podem fazer. Algumas categorias que têm conseguido colocar em convenção, como, por exemplo, o setor de asseio e conservação, que onde tem o sindicato, as homologações continuam valendo lá. Para concluir, muito obrigado e vou ficar à disposição de todos para um debate daí mais amplo. Muito obrigado. Nós é que agradecemos aqui as palavras do secretário estadual do Trabalho, Paulo César Rossi, e certamente esses temas por ele abordados serão suscitados também no momento das perguntas, já que é um tema de momento, né? Um tema que eu mesmo muitas vezes tenho sido chamado aí a opinar sobre diversos pontos da reforma trabalhista. Mas vamos dar andamento aqui ao nosso painel sobre a relação capital-trabalho
e tenho agora a satisfação e a honra de convidar Gianfranco, aliás, para fazer a sua exposição, 15 minutos, e um pouquinho, uma prorrogaçãozinha aí, se for necessário. Buongiorno a tutti. Bom dia, allora, boa prima, tarde a todo mundo. Io passo il tradutto. Prima mi presento perché Consorzio Sintesi è un consorzio di cooperative sociali, un'esperienza molto particolare italiana, però io ho seguito le imprese cooperative per conto di Legacoop, che è la maggiore centrale cooperativa italiana, le imprese cooperative del settore dei servizi di pulimento, poi diventato servizi integrati, facility, e le imprese cooperative in Italia, tra l'altro le prime 3 imprese italiane sono 3 imprese cooperative, questa è la mia esperienza, diciamo, del settore. Gianfranco Piseri, direttore nazionale da Legacoop, un'associazione nazionale italiana das cooperativas do setor de serviços. Desde 1995 a 2014 fui gerente nacional do setor do meio ambiente, limpeza e serviços integrados, referente de 800 cooperativas com mais de 80 mil funcionários. Participou da elaboração e assinou os 3 últimos contratos coletivos de trabalho no setor limpeza, serviços integrados e multisserviços. Para a Fundação Escola Nacional de Serviços, segue a área de política trabalhista. Perfetto. Comincio la mia... Per cominciare. Allora, la storia ovviamente della legislazione italiana ed europea sul lavoro è molto più lunga. Comincia alla fine dell'Ottocento con le prime norme di salvaguardia delle donne e dei fanciulli, per poi svilupparsi negli anni successivi. Io vedrò solamente vedrò solo gli ultimi anni perché l'Italia all'interno della Comunità Europea ha vissuto un percorso di omologazione delle varie norme sul lavoro in tutti i paesi della Comunità Europea. Ele fala que irá a falar só da última parte digamos assim, das relações sindicais e não aquelas anteriores à Comunidade Europeia, perché ultimamente, nos últimos 20 anos, essas mudaram e, digamos assim, as diretivas europeias obrigaram todos os países a se conformar às diretivas. Então, todos os países europeus tiveram que trocar as normas. In questo processo noi abbiamo vissuto la difficoltà di un passaggio dalla società industriale alla società dei servizi. In Europa il 70% del PIL è fatto da attività di servizi e ovviamente questo passaggio ha voluto dire una diversa organizzazione di tutta la normativa sul lavoro con l'introduzione di tutta una serie di norme innovative poi recepite dalle vari Stati nazionali. Nos últimos anos, a Europa passou uma mudança fundamental da uma sociedade industrial, uma sociedade de serviços. Hoje, 70% do PIB europeu é feito de serviços. Então, também as legislações tiveram que ser mudadas e colocadas a par das novas condições de trabalho. Nuove condizioni di lavoro che hanno voluto dire, soprattutto introdurre nella legislazione norme che riguardavano ad esempio le diverse forme di lavoro subordinato, le diverse forme e tipologie contrattuali, ad esempio il part-time o il lavoro a chiamata, cioè forme organizzative che rispondevano di più a esigenze dei servizi e non a esigenze dell'industria. Quindi a legislação europeia e nacional teve que mudar as regras e colocando condições novas. Surgiram trabalhos novos, a flexibilidade no trabalho, o trabalho chamado de chamada, você chama um trabalhador por 2 dias, por 5 dias. Então, esses tipos diferentes de contrato tiveram que ser contratados e pensados e colocados na legislação. Allora, torniamo indietro di un posto.
La Comunità Europea perciò è intervenuta stabilendo una serie di regole e di diritti omogenei con delle direttive, si chiamano omogenei per tutti i Paesi membri. Questo allo scopo di creare un mercato comune sia dei beni che del lavoro, cioè che delle persone, e la libera circolazione sia dei beni che delle persone. Quindi, então, era estabelecer essas regras de direitos homogêneos, seja para os bens que para as mercadorias, porque antes era tudo separado, era tudo dividido por países. Cada país tinha suas regras, em vez, começando a pensar em um mercado comum, não só das mercadorias, mas também dos bens e também dos contratos de trabalho e das necessidades que a matéria precisava. I passaggi sono stati abbastanza lunghi, dal 1957 con la Costituzione della Comunità Europea all'ultimo intervento, ad esempio, significativo su vari aspetti, compresi quello del lavoro, che è il Trattato di Lisbona del 2007. Claro, esse trabalho é um trabalho de décadas. Começou no 1957 até as últimas tratados que foi assinado em Lisboa no 2007. Claro, um trabalho muito, muito, muito difícil também para as várias culturas europeias e de integração, né, europeias, que até agora não é tão simples, mas a gente conseguiu avançar bastante. Gli interventi ovviamente riguardano quelli fatti dalla Comunità Europea, sono interventi diciamo generali, ovvero stabiliscono regole generali che riguardano, nel caso nostro, cioè del tema che affrontiamo oggi, soprattutto la libertà di associazione sia delle imprese che dei lavoratori e l'autonomia della contrattazione, cioè il ruolo importante della contrattazione nelle relazioni tra lavoratori e imprese. Sim, então, a comunidade estabelece só regras gerais, não estabelece regras pontuais para cada país. Tiveram que colocar condições gerais e depois cada país tomou as suas decisões referentes nesse âmbito. A gente está falando de bem de serviços, de serviço referente a esse tipo di materia. Per cui ogni Stato membro deve riferirsi a quei principi e legiferare nella sua... Cada Stato da Unione Europea tem que, digamos assim, seguir esses princípios que são europeus, que são as diretrizes europeias, e fazer as próprias leis mantendo essas diretrizes. Aqui. Era giusto quella di prima? No. Sì, no, questa dopo. Os princípios fundamentais. C'è una che... Allora, i principi fondamentali dunque si basano, gli ultimi grandi interventi, su due direttive, cito solo queste due. Una relativa alla sicurezza sul lavoro, cioè alle norme di sicurezza per evitare incidenti sul lavoro, ridurre l'impatto degli incidenti sul lavoro. Norme che ad esempio pensano alla prevenzione fondamentalmente, operano sulla prevenzione. La seconda, più importante, sull'organizzazione del lavoro, che è stata recepita con la legge 66 del 2003. Então, a legislação europeia interveio em várias questões. Ele vai citar só duas, as duas mais, digamos assim, quer ser relevante para hoje, que é na organização e como tratar os incidentes do trabalho. Porque o incidente do trabalho é um problema grande que envolve o assunto. Nelle modalità dell'Europa di intervenire con le direttive un ruolo importantissimo è dato
del ruolo delle parti sociali. Tutte le organizzazioni, ad esempio l'attività delle pulizie ha un'organizzazione europea che si chiama FENI, si sono dotate di loro organizzazioni sia sindacali che delle imprese che vengono coinvolte nella definizione degli atti e delle direttive. Obrigado, è una cosa semplice. Na Europa existe uma associação europeia das empresas dos serviços que se chama FINE. FENI. Essa é como se diz, a associação que faz esse tipo de trabalho e que todos os países fazem ações na comunidade europeia através dessa associação. Ovviamente poi la realizzazione operativa di queste norme è demandata alla contrattazione collettiva e a quegli aspetti di autonomia che dicevo prima. Claro que depois tem sempre o assunto da contratação coletiva entre as partes, che è importante, permanece importante. Nel settore dei servizi questo aspetto della capacità di contrattazione è stato decisivo nello stabilire regole importanti per determinare lo sviluppo del mercato dei servizi. E isso foi determinante porque nesse setor de serviço essas ações serviram para melhorar bastante e fazer crescer muito o setor. Perché il settore ha delle caratteristiche che sono molto lontane da quello industriale, ad esempio un'enorme distribuzione presenza sul territorio, un'esigenza di flessibilità per adattare i servizi ai bisogni degli utenti o dei clienti, ma che spesso sono utenti, e infine un problema di collegamento con i bisogni della società esterna. Il settore è un settore bem diferente do setor industrial, porque as áreas de trabalho não são definidas, são muito amplas. Poi cosa hai detto? La flessibilità. A flessibilidade do horário de trabalho, muito importante. E l'aderenza alle necessità della popolazione, degli utenti, usiamo. E sem dúvida também as exigências dos clientes, dos usuários, porque os usuários têm exigências differenziate. Per farvi un esempio, ne avevo pensati di più, però credo che per i tempi può bastare questo, però lo troverete purtroppo in italiano perché si riferisce a legge. Gli interventi, ad esempio, hanno riguardato in modo pesante i ruoli, in particolare rispetto all'organizzazione del part-time, del tempo parziale. Então, primeiramente, os interventos foram muito pesados acima da regras referente ao part-time, tempo parziale. All'orario di lavoro e all'obbligo dei riposi, perché la legislazione europea interviene pesantemente su questo aspetto, ritenendo l'obbligo di riposo un'esigenza ai fini di tutelare la persona e il suo recupero psicofisico. Então, também no assunto dos horários e do período de descanso, porque a comunidade europeia considera que isso seja condições imprescindíveis nel bem-estar do trabalhador. Infine, rispetto a quelli che sono definiti contratti atipici, il tempo determinato, per fare un esempio, c'è l'assunzione a tempo determinato, che sono una grande discussione in questi giorni in Italia, perché per la Comunità Europea il contratto tipico è a tempo indeterminato e a tempo pieno. E também o assunto das regras do tempo determinado, que seria um tipo de trabalho onde que você estabelece que o trabalhador vem 6 meses e daqui a 6 meses vai ser desligado. A comunidade europeia não entende esse tipo de trabalho, de contrato, e na Itália, invece, isso é considerado. Então, tem uma briga, né, entre nós e a comunidade europeia, porque a comunidade europeia entende só a tempo indeterminato, horário indeterminato. Então, você assume um trabalhador
non dico per sempre, ma non tem un tempo di desligo, di desligare. Per farvi un esempio più semplice, direi, è quello degli obblighi dei riposi settimanali e giornalieri. Um exemplo mais simples é aquele das obrigações do descanso semanal. La prima colonna rappresenta il principio, cioè che qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro è considerato riposo. Então, da primeira coluna está que qualquer período que não é horário de trabalho é considerado descanso. La legge italiana, il decreto legislativo 66, definisce gli obblighi di riposo giornaliero e settimanale. 11 ore giornaliere consecutive, 24 ore settimanali che si sommano alle 11. A lei 67 italiana estabelece que um trabalhador tem direito a 11 horas de descanso consecutivas cada 24 horas. E que o descanso diário tem que ser sempre, digamos assim, consecutivo. Não pode ser que você faz descansar alguém per 5 horas e depois 6. Considerando la tipologia del lavoro nel settore servizi, la legge prevede che i contratti collettivi possano determinare deroghe e nel contratto multiservizi, all'ultima colonna, vi sono le deroghe, per cui le 11 ore vengono portate a 8 ore consecutive quando il lavoro è diviso in 2 turni e il settimanale in casi eccezionali è possibile, casi eccezionali vuol dire eventi imprevedibili, è possibile recuperarlo nella settimana successiva. Então, na legislação italiana, só para o contrato nacional CLT dos serviços, é previsto que as 11 horas sejam 8 horas diárias, em dois turnos diferentes, e que no descanso semanal, em casos excepcionais, pode ser que sejam fruídos depois de 14 dias. Secondo aspetto è questo del part-time. Il part-time entra nella legislazione nell'84, per cui più recentemente. Il contratto di lavoro ha stabilito, ad esempio, i limiti minimi di orario part-time, 14 ore settimanali, 60 mensili, 600 annuali, e modalità flessibili di gestione del part-time attraverso diverse tipologie contrattuali, orizzontale, verticale e misto. Cioè, Esplica orizzontale, verticale e misto. Orizzontale 2 giorni alla settimana, verticale, orizzontale, scusate, 4 ore tutti i giorni per 5 giorni, per fare un esempio, verticale 2 giorni alla settimana sì e gli altri no, il misto è un insieme dei due. Então, antes do 1984, não existia uma legislação para o horário flexível. A partir daí, se começou a ter a intervenção. A última intervenção foi em 2015, a última lei, que estabeleceu que o tempo mínimo de serviço é 14 horas por semana, 600 por ano, com uma tipologia organizacional horizontal, vertical e mista, que é horizontal é um horário diário sempre igual, 2 horas por dia, segunda, terça, quarta. Vertical são 2 dias três por semana. E mista, invece, sono as duas giuntate. Sì. Allora, in questo processo di accoglimento e gestione è stato decisivo il ruolo delle parti sociali. Guardate, decisivo non solo per stabilire le regole contrattuali, ma soprattutto per determinare nella società regole adeguate al rispetto di questi comportamenti e dei costi. Per cui le parti sociali sono diventate, sia nelle fasi contrattuali che nelle fasi intermedie, interlocutore dei decisori politici nella scelta delle leggi. Sì, no, è ben spiegato lì. Teria che le riso, ma eles conseguem. È già chiaro. È già chiaro. È una solida traduzione.
regras de contrattazione Allora, pubblica. nelle diverse... 5 minuti più. Sì, lo dico. Nelle diverse normative... No, ma Eli va a usare anche il mio tempo. Sì, Io non sono un no, palestrante. No, ma ha detto che 5 minuti in più. No? No, le diverse normative ovviamente sono state molto importanti perché nell'arco di, poi vedremo i dati, circa meno di 20 anni, si è determinato un profondo cambiamento di questo settore e uno sviluppo davvero notevole. Questo però ha voluto dire che le parti sociali, ovvero imprese e sindacati, hanno svolto un grosso lavoro per contrastare l'irregolarità del lavoro sia nei servizi pubblici, cioè al público, che nei servizi privati. Todo esse trabalho claramente se envolveu em 20 anos. As partes sociais trabalharam muito fortemente acima do assunto. E esse avanço é porque as partes sociais participaram ativamente. Não tinha nenhum que não quisesse ou não tivesse uma vontade de resolver esse tipo de problema. Isso por quê? Porque isso nos afastou muito da regularidade. A ilegalidade nesse setor anteriormente era muito grande. E fazendo sì che as partes sociais estivessero envolvidas fortemente no assunto, afastou, claro, a ilegalidade um pouquinho sempre existe, mas isso afastou muito a ilegalidade. Ovviamente questo contrasto all'illegalità e soprattutto considerando il mercato pubblico italiano, che è circa il 70% del complesso del mercato, ha permesso a un gruppo significativo di imprese di crescere, di svilupparsi e di diventare elementi di stabilità importanti nel mercato del settore. Sendo che o setor público italiano è 70% do montante, né, do negócio, esse aspecto foi muito determinante para o crescimento do setor, mas sobretudo das empresas que trabalhavam nesse setor, porque as empresas puderam crescer bastante. Gianfranco, quanto è o valore do PIL desse settore? In questo settore gli ultimi dati parlano di circa 12 miliardi di euro di fatturato. Então, o faturamento são 12 bi de euros na Itália, 70% público. Então, você possa entender bem quanto é importante levar a legalidade nesse ambiente. Negli appalti pubblici gli interventi, teniamo conto che anche gli appalti sono regolati da direttive comunitarie, gli interventi più importanti hanno riguardato questi aspetti, ovvero uno, la definizione del principio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come prima modalità di assegnazione, cioè non solo il prezzo ma anche il valore del progetto e dell'organizzazione. As regras e as leis sobre as licitações, chamamos-la genuínas, riguardam vários aspectos. A definição de uma oferta economicamente mais vantajosa, ou seja, uma relação custo-benefício que não favoreça apenas o custo. Isso é muito importante, porque muitas vezes, aqui no Brasil, se pensa sempre só ao custo. Todo mundo, é barato, é bom. É caro, não é bom. Então, digamos assim, desfavorecendo só o assunto do preço. O preço não é a coisa mais importante das licitações públicas. Secondo aspetto importante è stata la definizione col Ministero del Lavoro e le parti sociali di tabelle di costo del lavoro che devono essere rispettate negli appalti. Per aspetto, per esempio, uno degli aspetti importanti è che il Ministero del Trabalho entrou nesse assunto, pubblicando quadro de referência sobre os custos de mão de obra que não se pode sair dali. Menos disso você não pode pagar. Então não pode baixar uma licitação menos de X. Infine delle modalità di valutazione delle offerte troppo basse e della loro esclusione dalle gare. Os métodos de análise e exclusão das ofertas é excessivamente baixa. Então tem uma análise muito profunda, porque não são aceitas. Não vai ser só por isso.
Nei se- No, nei servizi privati l'intervento è stato ovviamente diverso, legato soprattutto alla genuinità dell'appalto, cioè alla correttezza dell'appalto. Genuinità vuol dire autonomia organizzativa, autonomia imprenditoriale e correttezza nelle relazioni. Claro que no privado o assunto foi bem diferente, mas envolveu mais a genuinidade, então, a experiência profissional, a experiência empresarial da empresa que fornece o serviço, que vira relevante para ter um serviço particular. O nosso tempo está se esgotando, então eu peço as conclusões, né? Il contratto collettivo di lavoro in questo è un grande elemento di passaggio. Credo che una cosa interessante sia questa. Queste regole che sono cominciate in quel periodo, intorno al 96-97, hanno comportato in questo settore, se guardate prima della crisi del 2008, un raddoppio degli addetti. Através dessas regras, a partir de 1996, se vocês olham antes da crise, até 2008, o setor passou a dobrar os funcionários. Ovviamente questo cosa ha comportato? Una stabilizzazione importante di un mercato e soprattutto contratti di lavoro stabili per quasi 500.000 di persone. Comportando claramente um mercado estável e também uma estabilidade para os trabalhadores do setor. Obrigado. Obrigado, grazie. Professor Gianfranco, foi importante nós vermos também a situação que vigora na comunidade europeia, na Itália, para termos uma referência aqui para o nosso setor no Brasil. Temos ainda as palavras do Dário, não? Não? Já está? Já está, então... Quero dizer, eu sou representante da Câmara, eu estou aqui com muita vontade. Não sou um experto do tema, nunca me envolvi em coisas sindicais, no setor de limpeza. Eu sou um empresário que é de um outro setor, então eu estou aqui acompanhando o Gianfranco para ajudá-lo a entender mais e melhor o nosso país. Eu falo nosso país porque eu moro aqui em Curitiba há 12 anos, vindo da Itália, escolhendo Curitiba e Brasil para morar e para viver. Então, também que não seja brasileiro, considero esse o meu país. E me importo com o meu país e tento ajudar para aquilo que posso, né? Então, esse é o meu papel. Não saberia o que dizer a respeito dessa... Sim, não saberia o que dizer a respeito dessas matérias, esse tema tão importante nas regras entre trabalhadores e as empresas. Eu acho que aqui, antes vocês falaram do problema das brigas, né, dos problemas do trabalhador e da fiscalização. E eu acho que, muitas vezes, aqui, a fiscalização seja mais importante, porque pode prevenir tudo aquilo que acontece depois. Se o Ministério Público, agora não sei quem é que faz essa fiscalização, se é o Ministério do Trabalho. Não, o Ministério do Trabalho. O Ministério Público age quando há necessidade de intervenção judicial. Não, desculpa, isso vem depois. Sem problema. O Ministério do Trabalho fiscalizando pontualmente as empresas, de uma certa forma, educa as empresas também a, digamos assim, a tratar o trabalhador de uma forma correta, como a lei manda. Porque muitas vezes as brigas acontecem porque o empresário, mas eu acho que muitas vezes também o trabalhador, aproveita de uma situação, de uma coisa. Então, saber de ser fiscalizado, seja o trabalhador que o empresário, ajuda a não, digamos assim, ao passo superior, que seria a briga judicial e com tudo aquilo que comporta em termos de custo, porque temos sempre que lembrar que tudo isso é um custo. Tudo isso leva a pagar dinheiro público para resolver um problema criado das duas partes
porque não se fala, e não necessariamente, eu acho que muitas vezes temos só que pensar na lei. Tá, a lei tem a regra, é assim, assim, assim. Às vezes é muito melhor falar e resolver as coisas antecipadamente. É claro que a situação, digamos assim, italiana é um pouquinho atípica. Na Itália existem muitas empresas que são pequenas. É muito mais fácil ter um relacionamento entre empresas e funcionários. Nesse setor, não, porque são cooperativas, são empresas grandes, então precisam de regras, mas também precisam de uma maturidade, seja do trabalhador que do empregador, para seguir as regras e, digamos assim, deixar o ambiente de trabalho mais leve e se importar das coisas importantes, que é trabalhar, criar renda e conseguir avançar e melhorar cada dia. Porque aqui temos sempre que falamos de direito, falamos de mas no final da conta é sempre um trabalho que tem que render. Tem que render a empresa, que depois devolve uma parte também para o trabalhador. É claro que a renda é uma comparticipação do trabalhador e da empresa, mas não temos que esquecer que o resultado é ter uma renda. Se não tem renda, ninguém ganha nada. Esse é sempre o dilema, né? É sempre o dilema, sim. Sim. Muito obrigado. Nós vamos passar agora a fazer a interlocução com o público, já temos pergunta aqui, e embora seja dirigida ao secretário Paulo Rossi, eu quero deixar o Gianfranco e o Dário também à vontade, se quiserem comentar. Você não acha que será nesse exercício de negociação entre empregados e empregadores que os dirigentes sindicais serão levados ao amadurecimento? Essa é a pergunta. Pode repetir a pergunta? Sim. Se será no exercício da negociação entre empregados e empregadores que levará os dirigentes sindicais ao amadurecimento? Olha, o amadurecimento ele se dá com a qualificação. E aquilo que eu falei. E repito, nós temos dirigentes capacitados? Temos. Mas nós temos alguns também que não se prepararam para as novas relações do trabalho. Então, isso vai demandar um tempo. E como toda mudança, é igual quando a gente vai fazer mudança em casa. Fica aquela caos, aquela bagunça até você arrumar. Então, eu acredito que isso vai demandar um tempo ainda para nós podermos digerir essa reforma que aconteceu. Alguns setores, especificamente, não todo o país, mas especificamente o setor de serviços no Paraná, eu cito como exemplo o setor de asseio e conservação, em que o SEAC e o CIEMACO, os CIEMACOS, eles têm amadurecimento, porque os dirigentes são qualificados e pensam no bem comum, avançam em questões sociais, são cláusulas com N benefícios, algo que não acontece em outros segmentos aqui no próprio estado do Paraná, em que a convenção coletiva não existe entendimento necessário por parte tanto do setor patronal quanto laboral. Então, eu respondo dessa forma, que vai demandar ainda pelo menos uns 5 anos para que outras categorias possam ter amadurecimento e poder entender bastante como está essa nova legislação e como avançar nessas negociações. E prova disso é que diminuíram as negociações coletivas este ano, após a reforma trabalhista. Já são, no estado do Paraná, já são pelo menos 30% a menos de negociações, em virtude de ambos os lados, tanto patronal quanto laboral, não conseguirem chegar a um denominador comum. Então, vamos também ouvir as opiniões, né? A opinião do professor Gianfranco. In Italia, indubbiamente, i passaggi che ho ricordato prima hanno comportato all'interno di
un confronto anche duro. In Italia, per i passaggi che, per os passagens que ele já falou, na Itália, o confronto também duro, bem difícil, comportou? Che però ha permesso di capire ognuno le esigenze e i bisogni dell'altro, trovando quei compromessi importanti. Permitiu de se entender entre as partes quais eram as necessidades de cada um. Então, de aclarear bem esse assunto e chegar a una soluzione. Per cui la maturazione ha portato, ad esempio, a svolgere insieme un ruolo di lobby, si direbbe, verso il governo e verso i vari ministeri. E tudo isso comportou que as duas partes se uniram, digamos assim, em uma lobby, para fazer força na legislação não contra, mas sim, como controparte do governo. Então, sindicato laboral e patronal junto para pedir exigências em matéria dos serviços. Ovviamente, soprattutto nei due casi che citavo, appalti pubblici, non esistevano le norme che ho citato prima, cioè il costo del lavoro non era considerato. Por exemplo, nas licitações, nos exemplos que ele fez antes, o custo da mão de obra não era uma condição a ser avaliada nas licitações públicas. Lo stesso vale anche su alcune norme del lavoro che citavo prima, cioè l'orario di lavoro e quelle variazioni le abbiamo fatte con le parti sociali, ma sono state recepite perché era obbligatorio dal Ministero. O mesmo assunto do horário de trabalho e de todas as mudanças que foram feitas, que ele falou antes, foi sempre um pedido comum das duas partes em obrigar o governo em matéria de legislar. Esse foi o amadurecimento que permitiu a lei, não só de uma parte, das duas. Obrigado. Nós temos aqui também um comentário que veio da nossa assistência, que diz respeito a essa falta de investimento governamental nos órgãos do trabalho, como o próprio Ministério do Trabalho. Eu acho que isso tem a ver, talvez, com aquele pensamento até que ponto o Estado deve estar presente, né, para regular os ambientes de trabalho. Deixo vocês à vontade se quiserem comentar um pouco esse tema. Pelo que eu entendi, o grande problema do Brasil, todo mundo sabe. Até nosso colega ele falou que quanto mais fiscalização, melhor. Mas como fiscalizar hoje? São quantos auditores fiscais que nós temos no Paraná, Luiz? Aproximadamente 120. 120. Para o estado do Paraná, que são 399 municípios. Como que você dá conta? Então, enquanto o governo brasileiro, enquanto os nossos governantes, enquanto quem assumir a presidência da República, e nós vemos certo candidato aí dizer que está estudando até acabar com o Ministério do Trabalho. Então, isso é a falta de valorizar os trabalhadores, os empresários e o mundo do trabalho. Então, demonstra o quê? 120 auditores fiscais para 399 municípios, como que a gente pode combater as fraudes, como que a gente pode combater os maus empresários, como que nós podemos combater fraudes dessa maneira? Não tem como. Então, nós temos que, aí sim, a sociedade civil organizada tem que se unir e exigir que nós que pagamos impostos, quem assumir o comando desse país, que respeite o cidadão que paga impostos. Menos corrupção, mais concursos, mais auditores fiscais e valorização do sistema. Eu faria um complemento. Eu lembro, Paulo, quando você mencionou no início sobre as contribuições sindicais, que foram transformadas de uma hora para outra, sem um período de transição, sem um período de adaptação. Eu penso isso também com respeito a essa intervenção estatal nas regras do trabalho. Se imagina que no futuro possa haver
uma situação até de ausência realmente do Estado, mas que isso se faça paulatinamente e passando, é lógico, por um processo de grande qualificação dos atores do mundo do trabalho. Querem comentar também? Gianfranco? Allora, in Europa la situazione è molto diversa, nel senso che quando parlavo di autonomia delle parti sociali, vi deve essere una netta distinzione tra il ruolo dello Stato e il ruolo delle parti sociali. Na Europa é bem diferente esse assunto, porque quando eles falavam da autonomia das partes sociais envolvidas, ele se referia bem disso. O Ministério do Trabalho faz seu trabalho, as partes sociais são completamente desligadas e fazem o seu trabalho. Ovviamente gli interventi sono d'altro tipo, ad esempio la rivendicazione di alcuni interventi economici su quelli che noi chiamiamo enti bilaterali, cioè organizzazioni delle imprese e dai sindacati dei lavoratori che svolgono alcune funzioni importanti, quali, ho visto in parte che voi, la formazione permanente. Claro, não tudo é desligado, tem áreas que envolvem também o Ministério do Trabalho e as partes sociais, sobretudo, por exemplo, na parte da formação. O la previdenza integrativa, la sanità integrativa, cioè strumenti o assunto che di tutelano i previdenza, lavoratori. di saúde, instrumentos de tutelas dos trabalhadores, né? E delle imprese, ovviamente. E também das empresas. Ma a situação é bem diferente. Ótimo, ótimo. Não tem investimento estatal nas partes sociais. Volendo fare storia, i regimi totalitari europei avevano il loro sindacato obbligatorio. Cioè questo ha creato una cultura in cui c'è il distacco totale sia dei sindacati delle imprese che dei lavoratori dal ruolo dello Stato. Fazendo storia, nas ditaduras europeias, as ditaduras tinham o seu sindicato. Então, isso fazia assim que não tivesse autonomia para poder decidir e atuar de uma forma democrática, digamos assim. E não podemos esquecer também que, para se tratar de uma previdência forte, passa também por um regime de trabalho que seja formal, que seja contributivo e que promova realmente a justiça social. Já quase nos aproximando aqui do final do nosso painel, chegou aqui uma pergunta para que fosse possível fazer uma alusão entre este tema e a limpeza como valor absoluto, que é realmente o sentido deste fórum, né? E eu começaria dizendo que é perfeita essa comparação, porque a limpeza ela envolve também os princípios, os ideais, e a nossa Constituição ela coloca já como primazia o valor do trabalho. Então, um trabalho honesto, um trabalho respeitado tem tudo a ver com limpeza. Mas gostaria também de ouvir a opinião dos nossos painelistas. Bom, o setor de limpeza, nós estamos na base da pirâmide. E o setor de limpeza, ele passa a ter respeito e ser respeitado quando as convenções coletivas, elas dão proteção tanto aos trabalhadores quanto também às empresas. Então, as licitações públicas, quando você utiliza a convenção coletiva de trabalho da categoria. E outro tema que nos remete, que quando eu vi aqui a FACOP, por exemplo, a Fundação do Asseio e Conservação, ela aderiu aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é a Agenda 2030. Nós, do Governo do Estado do Paraná, estamos praticando isso, inclusive o nosso governo, o Governo do Estado do Paraná, ele foi premiado agora nas Nações Unidas, na conferência em Nova York, pelas práticas sustentáveis. Então, a limpeza, os trabalhadores, quando estão desenvolvendo os ODS, os 17 objetivos, então eles estão praticando, e esse tema é tão recorrente agora, daqui a 2 anos, por exemplo, Portugal, ele vai restringir importações de países que não
aderirem aos ODS. Então, está aí as grandes oportunidades, e aí o tema está muito correlato, quando nós colocarmos todas as categorias, mas especificamente a limpeza que já está praticando, colocando os temas dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as 169 metas estabelecidas. Então, a partir desse momento, nós vamos ser mais competitivos, nós vamos ser vanguarda e, com isso, ser exemplo não somente para o restante do país, mas para outros países também que ainda não se atentaram, que a Agenda 2030 ela tem tudo a ver com a limpeza, com a saúde, ela tem a ver com a energia renovável, ela tem a ver com o trabalho decente, enfim, ela tem a ver com um planeta mais sustentável. Sì, credo che noi in Italia abbiamo avuto un grande problema che è quello del lavoro nero, cosiddetto, cioè irregolare. Elia, acredita che in Italia a gente teve un grave problema di trabalho informal. E per il settore dei servizi questo vuol dire un differenziale di oltre il 50% tra costo del lavoro e stipendio del lavoratore. E nos serviços... Il nero ha questo margine. O differenziale no salário è di 50%. Per cui uno dei nostri obiettivi è stato proprio pulire il paese dal lavoro nero. Então, o objetivo da Itália foi tentar e conseguir limpar o país do trabalho informal. E credo che in questa azione Ridurlo. risultati interessanti li abbiamo ottenuti. Oggi nel settore non è che non esista più lavoro nero, ma ormai è molto marginale rispetto a 20 anni fa, rispetto anche a 10 anni fa. Hoje em dia, esse tipo de praga, perché io chiamaria isso de praga, é muito marginal, é muito pequeno no setor de serviços, não que não exista, porque tem sempre o espertinho, mas na grande maioria dos casos não esiste. L'altro aspetto importante è stato la qualificazione delle imprese, ovvero riuscire a creare un nucleo di 150-200 imprese, questo è il numero delle leader in Italia, che davvero rappresentano un livello elevato di competenza, qualità e capacità di iniziativa. E também a qualificação empresarial das empresas, que não são muitas, são 150, 200, que fazem aquele PIB que a gente falou antes, que faz os 70% do PIB que a gente falou antes. A qualificação dessas empresas, o crescimento dessas empresas, então, ajudou a limpar o mercado. Credo che questa è una delle azioni più importanti in termini di qualità e di pulizia di un'area che era molto più grigia negli anni 90. Sem dúvida, agora a Itália é muito mais limpa e menos cinza daquilo que era 20 anos atrás. Ótimo. Tem uma pergunta aqui que acredito que possa ser até dirigida a mim, porque pergunta ao representante laboral do Brasil se, ante a ausência de auditores, não crê que pode ser útil uma profunda aliança com os empresários para atuar com integração, né, em busca de uma melhor situação. E aqui eu posso responder citando 2 casos práticos aqui mesmo do nosso estado do Paraná. Nós temos a Câmara Técnica da Terceirização de Serviços, que reúne entidades de empregadores e de trabalhadores, se reúnem periodicamente para discutir e encontrar as melhores soluções para a regulamentação do setor, frente a frente e unidos, portanto. E também temos o Comitê de Combate à Informalidade na Construção Civil, onde tanto os representantes empresariais quanto os representantes sindicais dos trabalhadores e também o órgão, que é o Conselho de Engenharia, Conselho Regional de Engenharia, visitam as obras. É evidente que não tem aquele poder de aplicar a multa, mas visitam para fazer a parte prevencionista e muitas vezes resolvem também com a regularização da situação da informalidade dos trabalhadores. Temos uma última pergunta que, se quiserem responder, é uma pergunta um pouco polêmica,
mas tem a ver com essa situação agora da mudança da reforma trabalhista. Será que os sindicatos no Brasil não estão fragilizados porque estão muito fragmentados por região, classes profissionais, enfim, muitos sindicatos no país? Fiquem à vontade para comentar. Olha, a grande, vamos dizer assim, o grande discurso de quem foi o relator da reforma trabalhista, o deputado Rogério Marinho, do PSDB, lá do Rio Grande do Norte, ele faz uma comparação inequívoca de que, por exemplo, no Japão tem 100 sindicatos e no Brasil tem 17 mil. Só que ele esquece, talvez ele não foi lá. Eu posso dizer, porque eu fui dar curso lá e fui aprender também o sistema japonês. No Japão, o sindicato é por local de trabalho. Então, cada local de trabalho é um sindicato. E eles têm uma estrutura maior, que é uma central sindical, que é a Arengo, que é a maior central sindical japonesa. E, além disso, os japoneses não tem como nós fazermos esse comparativo, porque depois da Segunda Guerra, eles têm aquela questão da cultura de paz. Jamais esses trabalhadores eles vão entrar em conflito, porque eles já negociam um ano anterior o que será negociado no ano seguinte. Então, não é que são fragmentados. Eu concordo que deveria e tem que haver uma reforma sindical, porque tem muitos sindicatos, pode ver. Após a reforma trabalhista agora, parou o Diário Oficial de publicar pedido de fundação de sindicato. Antigamente, eu tinha que pagar uma funcionária na central sindical, qual eu ainda faço parte aqui no Paraná, presido, digo assim, para todos os dias ver as publicações, que todo dia tinha publicação de um novo sindicato. Então, o que nós precisamos é depurar. Mas, por outro lado, quem fez a reforma não pode comparar. Aliás, eu sugeri a ele que, se ele usar, como ele usou tanto o exemplo, Luiz, do modelo japonês, que ele colocasse também no texto que o salário maior nunca pudesse ultrapassar por 10 vezes o salário menor, porque no Japão é assim. Se um diretor, um gerente de uma empresa, não pode ganhar mais do que 10 vezes o menor salário, coisa que não acontece no nosso país. Então, o Brasil ele é muito grande. Então, em partes, eu concordo que tem que ter uma depuração. Mas tentar dizer que nós temos muitos sindicatos em comparação, por exemplo, com os japoneses, é outra coisa. E concluindo, o relator também falou que a taxa de sindicalização no Brasil, por ser de 20%, é muito baixa. É outro inequívoco da parte dele. Os americanos, a CIU, que é o setor de serviços, lá o sindicato laboral do setor de serviços nos Estados Unidos, eles estão vindo, inclusive, a aprender conosco a sindicalização e serviços. Um dos exemplos é o CIEMACO, os CIEMACOS aqui, do Paraná. Por quê? Porque nos Estados Unidos, principalmente agora, com Donald Trump, está havendo uma perseguição muito grande contra os sindicatos laborais. Eles estão estimulando as empresas a não deixar os trabalhadores se filiar. A taxa de sindicalização dos Estados Unidos é de 8%. Então, dizer que no Brasil a taxa é muito baixa, nós somos 20%. E pega categorias como o setor nosso de serviços, a taxa de sindicalização ultrapassa 50%. Então, são sindicatos representativos. Muito bem. E, para concluir, gostaria de ouvir também de Gianfranco Pisari e do Dário, qual é a sua opinião? É melhor sindicatos poucos e mais fortes ou sindicatos mais específicos que possam atuar mais próximo de cada categoria de trabalhadores? No, in Italia abbiamo 3 grandi confederazioni nazionali.
Poi vi è una serie di piccoli sindacati più o meno forti o più o meno settoriali, perché la Costituzione italiana prevede la totale autonomia sindacale, la libertà sindacale. Na Itália existem só 3 grandes grupos sindicais e mais alguns pequenos sindicais setoriais mais representativos. Porque a Constituição italiana prevede l'autonomia, autonomia, la possibilità di costituire e então se pode constituir sindicato, cioè non è autonomo, non è che è por lei che tem que ter sindacato. Allora questo cosa ha portato? A definire leggi che si riferiscono alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Claro che isso comportou o fato de prever lei que sempre se refere a essas 3 confederações sindicais. Non fala di setores, fala di 3. Ovviamente questo può comportare in qualche realtà o in qualche settore diciamo, l'obbligo anche di confrontarsi con altri, ma la contrattazione nazionale avviene quasi esclusivamente con le 3 CGIL, CISL e UIL, le 3 confederazioni. A contratação nazionali. sindical é quase sempre feita para os 3 siglas sindicais e muitas vezes as 3 são juntas. Então, sentam separadas, claro, com cada uma o seu pessoal, mas com um objetivo comum já predeterminado anteriormente. Algumas vezes também entraram em conflito, mas não muitas. Il vantaggio qual è? Avere interlocutori che hanno anche una capacità di lettura generale degli interessi del Paese e non della singola categoria o del singolo gruppo. O fato também de que as partes tentar sempre que as partes possam pensar ao bem do país e não do singolo setor para trazer um benefício contra o país. Un danno degli altri. Isso é, digamos assim, aquilo que aconteceu. É claro que as 3 centrais sindicais que ele falou, eu vou complementar, são a soma de tantos sindicatos que se reúnem embaixo. Então, não sei, a CGIL tem a setor da química, setor do serviço, todos os setores, que são sindicatos específicos, autônomos, mas fazem parte de uma confederação e que vai sentar para fazer é a confederação, não é cada... Claro que existe também um contrato de área, de setor, mas é sempre na visão geral da confederação. Per fare un esempio, sulla contrattazione di settore c'è un accordo interconfederale, cioè fatto dai nazionali, CGIL, CISL e UIL, Confindustria, Lega Coop, cioè i vari soggetti, per cui ogni settore si riferisce a quelle regole, tra virgolette. As regras são decididas de todos os setores, de vários sindicatos, das partes sociais, sempre em conjunto. Então, se é da química, é a química da CGIL, da UIL, da CISL, da área empresarial e das várias áreas. O que aconteceu? Sim, a senhorita tem que ir? Não, mas vejam, como é interessante, né? Um modelo de liberdade sindical, mas que se estruturou em cima desse tripé, que são as grandes federações que representam os trabalhadores. Fica, então, aí para que cada um possa refletir, né, sobre qual o modelo ideal, como o próprio Paulo falou, num comparativo do Japão com o Brasil, e o Brasil há de encontrar também o seu caminho para ter uma representação eficaz dos seus trabalhadores. E, com isso, a gente conclui esse importante painel. Agradeço aqui aos nossos painelistas pelas colaborações que trouxeram. E, da mesma forma, agradecemos ao moderador por aprofundar esse debate, pela participação. Eles recebem o certificado e também a lembrança. E vamos à fotografia. E, enquanto fazem, gostaria de lembrar a todos que o traslado amanhã sairá do hotel oficial do evento, o Rayon, às 7h40, das 7h40 até às 8h. E lembrar também que, para a festa de confraternização no Hard Rock Café, irão precisar de apresentar o crachá. Portanto, não deixem de trazê-lo amanhã também.
E eles recebem, uma vez mais, os nossos agradecimentos. Gostaríamos de agradecer imensamente também a todos pela participação neste primeiro dia do nosso fórum. Esperamos rever a todos amanhã. Esperamos também que apreciem as muitas maravilhas de Curitiba, mas lembramos, daremos início aos nossos trabalhos pontualmente às 9 horas. Tenham todos uma boa noite e até amanhã.